Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer bastante grande estar aqui com vocês hoje. Não só por ser a primeira Flipetrópolis, primeira festa literária internacional de Petrópolis, mas principalmente por estar com dois amigos de trabalho, amigos de luta, e para falar sobre um assunto que é muito caro para todos nós, que é muito caro para a cidade. Mas antes de a gente começar a explorar o assunto, que, enfim, é sobre essas presenças, sobre essa Petrópolis africana, eu gostaria de iniciar essa fala com um texto que eu gosto muito, que é um texto de José Régio, que é o Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo os meus braços, e seguros que seria bom que os ouvisse quando dizem vem por aqui. Eu olho com os olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com um mesmo, sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, eu não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde. Por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. E se vim ao mundo foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O que mais faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu me derrubar em meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. Minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Esse é um texto, um poema manifesto de José Régio, que acho que exemplifica e sintetiza esses caminhos traçados, ou os caminhos que queriam que traçássemos e não traçamos, para a gente começar a debater sobre uma cidade. Aliás, antes de a gente discutir sobre essa Petrópolis afrocentrada, eu acho importante destacar a importância dessa festa na cidade de Petrópolis, né? A Flipetrópolis, ela propõe todo um projeto, toda uma política de memória que contrapõe a ideia da cidade imperial. Ou seja, o projeto de sociedade, o projeto de relação, enfim, que nós vemos aqui nas discussões e nas mesas de debate, dos autores convidados, do próprio patrono da Flipetrópolis, que é Juliano Moreira, que foi um dos grandes nomes, um dos maiores nomes que se opuseram ao racialismo científico e que passou durante parte da sua vida aqui em Petrópolis, vai totalmente na contramão dessa memória construída politicamente, que compreende alguns povos e não outros, né? Ou seja, essa política de memória da cidade imperial, ela compreende povos, sobretudo aqueles que estão descritos enfim, e discutidos na fala pública, e não compreende outros como os povos africanos.
o que nós vemos na documentação e o que nós vemos nos estudos e nas recentes pesquisas é uma outra face, é uma outra cidade, e que a gente vai conhecer essa cidade a partir de agora. Quando o Leandro me convidou e chamou, propôs para a gente pensar essa mesa, além, enfim, de ficar muito feliz, não só pela discussão que já está ocorrendo na festa, mas principalmente para trazer esse debate para as experiências petropolitanas. Ou seja, os percursos da população negra em Petrópolis, as manifestações de ativismo da população negra na cidade. E, para isso, nós temos aqui dois grandes nomes, meu querido amigo Felipe Graciano, um arquiteto engajado e muito comprometido com todas as discussões em relação ao direito à cidade, das discussões sobre o Museu da Memória Negra, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, e uma outra grande amiga, Renata Aquino, parceira de luta e de profissão, que, enfim, tem um trabalho extraordinário sobre afroinscrições em Petrópolis, onde ela vai falar um pouquinho para a gente, uma educadora, doutora em educação, hoje funcionária da Prefeitura de Maricá, e que eu tenho muita honra de dividir esse espaço com você. Eu me esqueci, peço desculpa a vocês, de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, um homem negro, de cabelo cacheado, uso óculos, e hoje estou com uma calça preta e com uma blusa amarela. Então, para a gente começar esse debate, eu gostaria de ouvir de vocês por que por uma Petrópolis afrocentrada. Renata, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto. Eu estou com um casaco, não, um colete verde, uma calça verde, sandália azul. Uma Petrópolis afrocentrada é um momento da gente trazer à tona outras histórias que foram escolhidas, além das que foram escolhidas para poder contar a trajetória da nossa cidade. Petrópolis, antes de assim ser conhecida, já era um território desenvolvido, já desde o século XVII, que era uma região de fazendas, muitas, ligadas à parte da Baixada Fluminense, ali pela Serra Velha, né? Então pega Piabetá, Magé, Imbariê. E esse território era subordinado, esse território era subordinado à província de lá, né? Então, assim, Petrópolis não tinha administração. Ela não existia como um território dividido. Ela passou a ser depois por um decreto. Mas, até que esse território fosse separado, há um acúmulo de experiência humana e de experiência científica dos povos africanos que aqui estavam. É lógico que, quando a gente fala num momento de escravismo e de perseguição de pessoas e de cárcere, não, por mais que a história tradicional tenha dado foco a isso, foi também soterrada toda a tecnologia que os africanos trouxeram para cá. Né? Um exemplo clássico, que eu sempre falo, é o da enxada. A enxada, falando hoje dela, é algo absolutamente rudimentar. Mas você sabia que, para ter o cabo da enxada que não quebre seus braços, precisa de uma madeira específica? Que ela tenha uma espécie de flexibilidade para que ela não quebre o seu braço e também não quebre o cabo da enxada. E um corte específico para aquele instrumento funcionar. Isso é desenvolvido por meio de ciência, é tecnologia. Então, as pessoas que pensaram esse lugar e que também ocuparam, são essas pessoas que Manuel Querino vai chamar de colono preto. O que é o colono preto? É alguém que, além de ocupar um lugar, ele também traz tecnologia, porque ele é um trabalhador altamente qualificado. E, assim, pensando a história, que a gente fala de uma Petrópolis afrocentrada, afro-referenciada, né, para que a gente chegue a um espaço mais plural. Boa tarde a todas, todos e todes. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem negro, cabelo black, né, crespo, barbudo, estou de óculos, uma camisa branca, uma calça cinza e um tênis branco colorido. É uma alegria estar, né, fazendo esse diálogo
para reivindicar as memórias e as presenças negras aqui da cidade, que é muito importante a gente ter uma perspectiva de reparação, né? E quando a gente fala sobre afrocentrada, né, uma Petrópolis afrocentrada, é no sentido de pensar numa questão histórica, de reivindicação, de contribuição para uma consolidação de cidade, que é a Petrópolis, né, colocar corpos negros no centro do que é essa narrativa. E aí a gente precisa fazer uma reflexão que nós já estamos no centro de toda essa construção, né? Nós fundamos Petrópolis, assim, reivindicar nosso espaço, o nosso lugar no tempo, espaço de constituição de cidade, mas a gente também pensar no tempo presente. A gente continua no centro de consolidação de uma cidade. Então, de certa forma, nós já estamos no centro enquanto pessoas negras. O que a gente precisa, para avançar, é dar visibilidade a essas construções, as nossas consolidações que a gente faz cotidianamente. Então, quando a gente pensa de afrocentrada, né, uma cidade afrocentrada, é dar visibilidade a essa contribuição que a gente deu para uma condição de cidade que a gente ainda dá, né? E aí eu vou um pouco além, né? Para a gente avançar numa cidade afrocentrada, nós precisamos ir além no que é uma luta antirracista, né? No caminho que a gente afrocentra, a gente avança numa construção antirracista de fato, né? Porque não adianta só dizer que é antirracista. É importante reconhecer toda a contribuição negra para uma construção de um lugar para, de fato, ser antirracista. É engraçado falar da cidade e falar de Petrópolis especificamente, porque quando a gente discute, do ponto de vista mais geral, né, sobre a história das cidades ou sobre a história local, a Petrópolis ela se destaca, em determinado sentido, por ter sido a primeira cidade planejada do país, né? E isso traz consigo muitos problemas, principalmente, não só para exatamente essa discussão sobre silenciamentos de memórias e sobre silenciamentos de presenças, mas principalmente no sentido de a gente pensar o que entendemos pela cidade hoje, né? Ou seja, você tem um projeto de experiência europeia no alto da Serra da Estrela, na década de 1840. Esse projeto ele acontece, ou seja, quando você tem uma cidade planejada, nesse processo de planejamento, há uma projeção, há um horizonte, né? Há um horizonte de expectativa de cidade. Esse horizonte compreendia uns e não compreendia outros, né? E daí eu vejo que o trabalho da Renata é um trabalho muito importante nesse sentido, onde ela vai analisando, né, e daí essa é a minha pergunta para você, o que são essas afroinscrições, como que é possível hoje na cidade, não só hoje, evidentemente, né, identificar essas afroinscrições na própria cidade, mas identificando essas afroinscrições nesse passado. Não só nesse século XIX, mas, sobretudo, antes desse século XIX, né, como o seu trabalho vem mostrando para a gente. Então, para quem não conhece o seu trabalho, aliás, sugiro muito que leiam, é muito fácil encontrar, é só colocar afroinscrições Renata Kido no Google, que vocês vão encontrar a tese dela. E daí a gente queria ouvir de você um pouco sobre o que são essas afroinscrições, né? O que são essas afroinscrições na cidade, né? Bem, o Brasil, pela própria experiência colonial, é um país carregado de experiência africana, de ciência africana, de formação de cidades e de espaços com a experiência africana. Não há como fugir disso, por mais que se tenha desenhado ao contrário como o espaço de Petrópolis. As cidades elas não surgem do nada, elas surgem da periferia para o centro. Então, das experiências de fazenda, nós vamos ter os pousos, os povoados, e depois a escolha de um lugar para um centro planejado, que é a experiência de Petrópolis. Havia aqui diversas fazendas. Depois foi feito uma primeira parte e depois planejou-se o centro. Não posso dizer que, na linha do tempo da história, essas coisas aconteceram em sequência, mas precisou que cada uma dessas existisse para que a experiência do centro histórico acontecesse. E o que grandemente se fala na ciência é uma negação
da intelectualidade negra, da intelectualidade africana, na construção disso que a gente chama de conhecimento ocidental. Nisso que a gente chama de ciência, que coloca na escola, que dá como uma experiência, digamos, grandiosa, né, uma expertise quase que mágica daquele que saqueia, sequestra, violenta, e ainda assim, nas experiências das diversas línguas, consegue fazer tudo. O que são as afroinscrições? É você encontrar a experiência científica de um povo e, por meio dela, saber que povos estiveram em algumas regiões, principalmente naqueles territórios mais embranquecidos discursivamente, como é o caso de Petrópolis. Então, aqui foi necessário conhecimento africano para levantar essa cidade. Um exemplo clássico é a captação de águas, que tem no Fazenda Inglesa, que é a cabeceira do rio da cidade, e que ali foi um quilombo chamado Vargem Grande, que chegou a ter 200 moradores, e até hoje lá a água é captada para uma parte de Petrópolis. Eu não posso dizer que seja a única fonte de captação, mas essa água foi de um território quilombola. Então, há aí um cruzamento de experiência técnica para poder saber as possibilidades daquela terra, daquela experiência, para ali, sim, chegar a terras cultiváveis. Por que os quilombos são perseguidos, assim como foram naquele período? Por conta das terras férteis e águas. Há um documento no Arquivo Nacional que há uma verba específica para a Polícia do Exército para que esse quilombo fosse destruído. A gente não sabe, não há registros aqui de quantas pessoas sobreviveram a isso. Mas há uma notícia que saiu na Tribuna de Petrópolis em 1932, que 2 moradores, Dona Teresa e seu José, narram a um jornalista da época que assina como Montefler, contando da experiência de ter morado lá, nesse quilombo da Vargem Grande, que era próxima à fazenda do Padre Correia, e que lá moraram 200 pessoas. Há o documento do Império que mandou destruir esse quilombo. E aí a gente tem, na cabeceira da cidade, o rio do quilombo, o quilombo da direita, o quilombo da esquerda, e não sabemos que Petrópolis tinha quilombo. Então, são os toponímios, são as experiências, é a tecnologia de um povo que se ajuda a saber como que uma cidade foi feita. E há outros exemplos, assim, que eu não quero ocupar a tarde, mas eu poderia anunciar aqui de uma cidade que precisou ser pensada por negros. Inclusive, eu fico muito satisfeita de falar isso nesse território que, para mim, é sagrado, que foi um quilombo, o Quilombo do Centro, como foi publicado no Jornal de Petrópolis, né, que era um terreno de terras cultivadas aqui, e que depois, né, se tornou um exemplo de liberdade também, por conta da princesa, mas o senso de liberdade que já existia aqui pelas pessoas pretas, ele foi suplantado por um discurso que se quer reforçar. Então, antes de pensar em cartas de alforria que foram distribuídas aqui, foram poucas, em relação a milhões de pessoas que foram escravizadas e sequestradas, havia aqui pessoas que se refizeram livres. Então, esse lugar, para mim, aqui é muito especial. Né? Então, é isso. E é interessante como, Renata, que essa proposta, né, das afroinscrições, é possível pensar outras localidades. Né? Para quem não me conhece, eu moro aqui em Petrópolis há 7 anos, mas eu sou de Sapucaia e tenho muito orgulho de falar isso, porque eu recebi uma surpresa hoje, assim que eu cheguei no Palácio, que minha mãe veio de Sapucaia, sem me avisar. Aí está minha mãe e 2 ex-professoras queridíssimas ali atrás. E Sapucaia, foi preciso eu sair de Sapucaia
para que eu pudesse enxergar Sapucaia como uma cidade africana. E isso me atravessava de maneira extraordinária durante toda a minha trajetória, sem eu perceber. Aliás, ou eu percebia, e, enfim. A questão é, Sapucaia tem um bairro chamado Quilombo, que fica na zona rural, que eu sou interessadíssimo para, enfim. Mas a gente não está falando de Sapucaia, né? Mas vamos voltar para Petrópolis. Isso que a Renata falou, né, sobre essa... é muito especial falar sobre isso no Palácio de Cristal, porque é um ambiente, é um local sagrado e é território de quilombo, né? Há registros, né, de viajantes que passaram por aqui durante determinado período, onde eles registram que antes de ser Palácio de Cristal, era o passeio público. Na localidade do passeio público havia um quilombo de grandes proporções, né? E é interessante como é que esse lugar ele foi sendo trabalhado do ponto de vista da política da memória, porque essa festa que Renata faz referência, que é de 1º de abril, ela durante muito tempo foi ovacionada como uma espécie de defesa, mas é uma festa que está inserida dentro de um outro projeto político que não está interessado em extensão de direitos, que não está interessado em extensão de cidadania, enfim. São interesses políticos absolutamente adversos de uma determinada elite política que primava e prezava, principalmente por esse futuro, né, e por um futuro político deles, que era o futuro e que era essa projeção para um terceiro reinado, né. Tem um detalhe nisso tudo, é que o padrão de alforrias nesse período era a gratuidade. Você não indenizava mais por alforria. O que ocorre em Petrópolis é literalmente a contramão disso. Aqui se indenizou, ou seja, indenizou todos aqueles que é possível a gente identificar uma porcentagem que, de fato, ofereceu essas alforrias do ponto de vista gratuito. Mas grande parte, e a maioria dessas alforrias, que foram poucas de fato, foram cerca de 100 alforrias nesse período, foram por meio da indenização. Ou seja, vai na contramão do que estava sendo debatido e do que estava sendo discutido naquele período, né? Ontem até nós discutimos na Universidade Católica de Petrópolis sobre ensino de história local. E daí eu comentava, eu fico muito feliz de ter alunos aqui com a gente, porque ontem a gente comentava sobre essa disciplina, que eu nunca sei a sigla, porque é uma sigla muito extensa, de HG, PT e alguma outra coisa, que é essa disciplina de história local, de história da cidade, que sempre quando eu chego em algum evento e falo dela, todo mundo fica muito, enfim, nossa, mas vocês têm uma disciplina com isso, tá? Mas ela pode ser uma armadilha, tá, gente? Porque é uma disciplina que atende, em determinado momento, certa política de memória. Que política de memória é essa? A política de memória da cidade aristocrática, da cidade germânica, da cidade imperial, e acaba silenciando e acaba não trazendo na discussão, para a discussão pública, enfim, outros povos que construíram esse lugar, senão esses já, enfim, largamente conhecidos, né? E daí, com essa deixa da gente pensar... Mas, gente, eu não estou aqui fazendo uma ode à disciplina, não, porque eu acho que ela pode ser uma ferramenta extraordinária, tá? Ela pode ser uma ferramenta extraordinária, desde que a gente tenha material para isso, desde que a gente tenha todo um projeto de formação, ou seja, um projeto de formação continuada em torno disso, pode ser uma ferramenta interessante. E daí eu pergunto ao Felipe sobre uma iniciativa que tenho o prazer de participar e de integrar, aliás, todos nós três somos integrantes dessa iniciativa, que é a iniciativa do Museu da Memória Negra de Petrópolis, que eu acho que é uma instituição que atende exatamente essa perspectiva que a gente está falando, que a gente está defendendo, dessa cidade afrocentrada, né? Então, Felipe, conta um pouco para a gente sobre como surgiu essa ideia. Felipe também é um estrangeiro, ou seja, ele veio para Petrópolis como eu, e daí eu acho que isso gera um certo estranhamento de nossa parte, né, Felipe? Daí a gente queria ouvir de você como foi esse processo do Museu da Memória Negra. O Museu da Memória Negra ele surgiu lá em 2018,
Na verdade, eu chego em Petrópolis em 2016 para fazer faculdade de arquitetura na UERJ, que tem um campus da UERJ aqui em Petrópolis. E eu me deparo com uma cidade, que eu venho de Queimados, na Baixada Fluminense, onde eu me identifico o tempo todo com pessoas negras que passam pela rua o tempo todo, rola uma identificação. E em Petrópolis, a população negra ela é presente, só que nesse lugar do que é a centralidade, essa presença negra ela não surge, ela não pulsa. E aí eu não me identificava muito com a história da cidade que me foi apresentada e nem com os monumentos da cidade. Ao tempo todo eu tentava me identificar onde estavam as presenças negras da cidade. E aí, dentro da universidade, surge o que é o projeto do Museu da Memória Negra enquanto um projeto acadêmico, mas que ele se tornou tão urgente e necessário que ele transborda o espaço acadêmico e a gente vai para o espaço de disputas de narrativa de cidade, mas para o espaço também que a gente fala que não é só uma disputa só de narrativa, mas é uma disputa também por território, né? E aí, nós hoje somos um coletivo, né, o Museu da Memória Negra, que tem aqui o Lucas, a Renata, a Carol, que está ali também sentada, que integra, e uma série de outras pessoas que é para reivindicar essa memória negra, né? Nós dizemos que não somos e não queremos ser um museu de correntes. A gente o tempo todo tem que romper e rompe com essa história, né? Com esse fetiche do culto, né? A dor e a pobreza que fazem o tempo todo relacionada à nossa história. E a gente vai para um outro lugar, e aí eu trago Beatriz Nascimento, que a gente sempre cita no museu, que o nosso corpo é nosso último quilombo, né? Então, para além de explorar e romper com esse lugar da escravidão, a gente conta narrativas de uma história a partir do olhar de quilombos, né? Petrópolis é um lugar que tinha muitos quilombos, e a gente faz essas narrativas dentro do museu. A gente faz registros de memórias negras, né, do registro de personalidades negras do passado, mas a gente faz registros de memórias negras de personalidades do presente atual, para que a gente não perca as memórias negras do presente também, para disseminar essas memórias no futuro. E aí, a gente tem uma série de trabalhos e ações, e uma delas é justamente o Circuito de Memória Negra de Petrópolis. E o que é o Circuito de Memória Negra? O circuito é um trabalho que a gente faz a pé, no centro da cidade, onde a gente vai passando por uma série de pontos que foram apagados e destruídos da memória, né? Eu falo sempre de soterramento dessas memórias. E aí, por exemplo, a gente tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? Tinha a igreja que foi construída por homens e mulheres negras que se fizeram livres e que aí, num discurso, né, de risco sanitário, por construírem um mercado à frente da igreja, eles começam com um discurso de fazer uma revitalização. E aí trocam o nome da igreja, que só se torna a Igreja do Rosário, não mais a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, por exemplo. E aí a gente começa esse circuito por ali e vai passando por outros pontos da cidade, como, por exemplo, por aqui morou, né, o único barão negro do Brasil, que era o Barão de Guaraciaba. Né, ele morava ali onde hoje é o Palácio Amarelo, que sofreu uma pressão enorme para vender o palácio, porque numa sociedade, né, naquele período, era inaceitável um homem negro morar de frente do que é, então, o Palácio Imperial. E aí a gente faz um trabalho de narrativas. E aí eu sempre falo que a gente não faz contra-narrativas, porque, mais uma vez, queremos nos colocar contra alguém. Nós fazemos as nossas narrativas, né? Narrativas que vão para um lugar das memórias negras, no que tange toda a nossa criatividade, né? Rompendo com esse lugar da dor e do fetiche ao culto da dor. E aí a gente faz narrativas muito importantes, explorando o lugar de exposições, por exemplo, né? A gente já fez algumas exposições lá no SESC, que explora essas histórias e memórias narrativas da cidade, por exemplo. E aí a gente está, junto com a Renata, que também foi curadora, nós fizemos lá o Da Cutanda ao Quitandinha, né, que explora esse lugar do que foi o Quitandinha e da Cutanda, né, dando a origem ao nome de lugar. A partir da origem do nome, a gente identifica a origem do lugar, né, então, que é um lugar que se faz de origem negra, né, a Quitanda. Então, o museu é esse lugar que a gente fala que é um acervo de memórias negras da cidade que a gente tem levantado, porque a gente quer preservar, mas, acima de tudo, a gente quer disseminar a memória negra na cidade, para que as pessoas se identifiquem e consolide cada vez mais a identidade negra aqui na cidade. Eu me lembro bem, Felipe, quando nós começamos com a ideia do museu, a quantidade de mensagens que nós recebíamos nas nossas páginas no Instagram, nas nossas páginas nas redes sociais, de pessoas que visitavam a cidade e procuravam por não, mas eu quero conhecer esse museu, né? Porque o museu, nós ainda não temos um espaço físico, né?
ainda enquanto museu virtual. E daí as pessoas se interessavam de uma maneira muito extraordinária por conhecerem. Eu quero conhecer esse museu. Ou seja, isso desmonta absolutamente a ideia do que o turista vem buscar em Petrópolis, né? Porque a ideia de uma cidade imperial construída por mão de obras livres e assalariadas, o que não foi, tenta atender o anseio de um turista que existe em muitas aspas, né? Tem muita gente que vem para Petrópolis para procurar exatamente enfim, o tronco de fato dessa cidade, né? E daí, nessa direção, eu pergunto a Renata sobre esses caminhos, Renata, esses caminhos das populações negras, das populações pretas, aqui na cidade, mas principalmente aqui nesse centro histórico, que é o centro histórico defendido por essa memória hegemônica, né? Quais são esses caminhos da população negra que acontece aqui na cidade? Fala um pouco para a gente, por favor. Esses caminhos são os pontos que virou o mapeamento do Museu da Memória e que eu venho estudando há um tempo e que é uma forma da gente olhar com estranheza para aquilo que é cotidiano. Por exemplo, o obelisco no centro da cidade. O obelisco é uma construção africana, é um símbolo africano. E aqui ele faz referência aos colonos europeus. Então, a gente tem um contrassenso, né, de ter uma intelectualidade sendo usada em homenagem aos não donos do pensamento, que é uma coisa que a gente precisa reinvestigar. Essa minha pesquisa, ela tem um objetivo, como muitos que pesquisam os temas raciais, que é de expor o roubo tecnológico e científico. Porque, já que, na condição de escravizado, as pessoas perdem o espaço da intelectualidade, que ele passa a ser, digamos, um reprodutor de tarefas, quando a gente mostra que o conhecimento foi roubado, a gente vira o jogo. Então, é uma das coisas. Então, eu começo pelo obelisco. E tem assim, pontos que vão sendo estereotipados, como o bairro Caxambu. O que é o Caxambu? Caxambu é um tambor que é literalmente aquele de se comunicar a longas distâncias que aparecem nos desenhos. Sim, Caxambu, esse. E aí o tambor, né, quando tocava, algumas revoltas aconteciam. Não é que ele pareceu demonizado? Então, assim, pelo toque do tambor, pela comunicação do Caxambu, era possível organizar revoltas e levantes. Tanto que, na cultura norte-americana, não tem tambor, porque lá os escravizadores descobriram que as pessoas que estavam em situação de cativo conseguiam se comunicar pelo som do tambor. E foi um dos instrumentos tirados das pessoas pretas de lá, dos afro-americanos. Então, aqui a gente pode pensar no nome do lugar. Esse Caxambu, ele vai ter todo um caminho por cima, né, que aí passa a ser agora uma área de cultivo de hortaliças, mas nem sempre foi, porque ele também sai num caminho que vai pelo Alto da Serra e lá pega o que hoje a gente sabe de Serra Velha e Caminho do Ouro. A gente pode pensar em outro nome de lugar, que é o Quissamã. Quissamã, bairro antigo, onde as pessoas falam do Itamaraty, da fazenda antiga, da captação de água com tecnologia africana. E o Quissamã é um povo do território de Angola, que é o povo Quissama. Então, o povo Quissama é um povo africano que deu nome a esse lugar. Em relação aos bairros mais antigos, né, de população preta, vocês já ouviram falar no Carangola? Cará, de Angola, comida de terreiro, comida santa, né, o inhame. Carangola já estava mapeado num documento que tem no Museu Imperial, que é um mapa de 1722, que já estava mapeado lá como um lugar de formação preta, de pessoas pretas no Carangola. Então, assim, se eu tivesse de dizer um bairro mais antigo de população preta, não seria o Itamaraty, né, mas seria o Carangola.
porque desde 1722 já tem pessoas lá dando seu nome àquele lugar. E aí a gente precisa pensar, né, como que aquilo... Eu estou em Petrópolis há tanto tempo, e como é que eu não percebi que o Caxambu era africano? Aqui, colado no centro da cidade. Como é que eu vou ao Carangola e não percebo que esse nome não está muito ligado ao nome daqueles que invadiram e disseram que eram donos e depois trouxeram outros para poder confirmar um discurso? É estranhando o cotidiano que a gente percebe que alguma coisa não casa e que, boa parte das vezes, são escolhidos assuntos que acontecem de maneira sequencial e perfeita, mas não processual, como diria o Clóvis Moura. A história ela é feita por processos. Muitos deles não deram certo. Mas o que a gente precisa é entender que, naquela conjuntura dos processos, algo precisa ser coerente. Então, como que numa cidade de população alemã eu tenho bairros com nomes africanos? A gente vai passar pelo Quitandinha, né, as quitandeiras, né, que vão falar por que o Quitandinha tem esse nome? Por causa da quitanda, que lá os viajantes que pegavam o caminho do ouro paravam lá, era um lugar de apoio, em que eles podiam ter lá os quitutes, frutas e uma série de outras coisas, né? Mas, se essa fazenda não estava primeiro no plano Queller, quem trabalhava lá? As quitandeiras, mulheres pretas, profissão de mulheres africanas trazidas para o Brasil. Então, se a gente começa a olhar a linha do tempo, a coerência, a gente chega ao processo histórico. E a gente começa a estranhar aquilo que está posto. Então, tem muito a investigar em Petrópolis, muito, né? E a gente precisa conversar mais. Você tocou ainda há pouco sobre a disciplina, que é uma questão a ser revista, mas eu acho interessante, como uma defensora do estudo dos territórios, que aprender sobre território é uma ferramenta excelente para estranhar o conhecido. O que não pode é fazer com que essa disciplina, e aí o que eu vou falar foi em cima de análise do material que está disponível no próprio site da Secretaria de Educação, se tornar uma sedimentação daquilo que já caiu por terra por meio de pesquisa. É importante dizer que esse movimento que a gente está fazendo não é um movimento daqui, mas é um movimento do mundo todo de reinvestigação da sua história. E vai ficar muito estranho que tipo de conhecimento a gente defende se, em algum momento, a gente não cede para aquilo que não é como a gente gostaria que tivesse sido, ou como nunca deveria ter sido. É isso que a gente precisa reinvestigar. E, se alguém precisar de mim, eu estou aqui. Eu me lembro quando eu cheguei em Petrópolis, havia um argumento, né, de muitos pesquisadores, porque eu sempre perguntava, mas por quê? E daí eu era um recém... Tinha acabado de iniciar a graduação em História e incomodado com o que a cidade me apresentava, porque eu morava no centro, era totalmente rodeado de pessoas brancas naquele período, a universidade me apresentava também esse modelo de sociedade, e daí eu comecei a estranhar, mas que cidade é essa, né? E o grande argumento de muitos pesquisadores era a falta de fonte. Não, mas não tem fonte. Mas como que a gente vai pesquisar sobre a história africana em Petrópolis que não há fonte? E daí eu começo um estágio em 2019 no Arquivo Histórico do Museu Imperial e me deparo com um volume expressivíssimo de fontes documentais no Arquivo Histórico do Museu Imperial sobre presenças africanas, sobre escravização de gente e sobre essa Petrópolis que estamos aqui falando, né? A minha pesquisa ela começa a partir exatamente de um documento onde fala sobre essa festa que ocorre aqui em 88. E daí,
eu sempre, quando eu toco nesse assunto de fontes, enfim, e de metodologia da história, eu lembro muito de Beatriz Nascimento, né? Porque a Beatriz Nascimento ela vai dizer que quando você encara uma fonte histórica, se essa fonte histórica é produzida sobre um paradigma, sobre égide do racismo ou sobre égide do racialismo, ela precisa ser encarada e ela precisa ser contraposta como tal. Ou seja, não adianta. Claro que a fonte ela não vai, ela pode esconder silêncios, né? Ou seja, a gente tem que ir além do que ela está dizendo. Eu acho que o grande barato, e daí uma autora que, enfim, que agora chega no Brasil com muita força, que é a Saadia Hartman, onde ela fala exatamente sobre o silêncio dos arquivos e o silêncio da documentação histórica em relação, enfim, a essas presenças, onde a gente consiga questionar essa produção documental de uma maneira encaixá-la dentro do seu período e questionar dentro dessa inserida nesse paradigma, seja ele racista ou racialista. A partir disso, é possível fazer, sem dúvida nenhuma, história, é possível produzir conhecimento a partir dessas populações silenciadas, né? E daí, a pesquisa ela não sai do nada, né? Ela não vem do nada, ela é fruto de uma trajetória. E eu queria ouvir de vocês como que vocês chegaram a essa pesquisa, né? Como que vocês chegaram a essa temática? De que maneira... Claro que existem respostas talvez um pouco óbvias, mas de que maneira vocês, enfim, encontraram o barato do tema, enfim, como que vocês chegaram ao tema de pesquisa de vocês? A minha pesquisa, né, que é de Memórias Negras, que é o Museu da Memória Negra, ela começa numa relação de cidades, de eu me ver na cidade, na história da cidade, né, e aí, lendo muito o trabalho da Renata, que ela diz que algumas cidades surgem negras, né, nascem negras, e Petrópolis é uma dessas cidades que nasce negra. E aí, mas isso não era contado, né? E a partir dessa inquietação, eu enquanto homem negro, né, da minha mãe negra, né, a gente cresceu numa cidade muito racializada, eu venho para uma cidade que isso tem um apagamento, isso me causou um afastamento muito grande dessas relações, né? Então eu queria me relacionar cada vez mais com a cidade afrocentrada, uma cidade negra. E aí, na busca de me ver na cidade, começou essa pesquisa, né, essa busca. Mas muito no sentido de preservar e disseminar essa pesquisa, né, porque o Museu da Memória Negra tem uma grande preocupação, à medida que a história é extremamente lacunar, a gente tem que romper com essa história da perversidade, a gente quer contar uma outra história de cidade, né? E aí, entendendo que não é só uma disputa de narrativa, né? É uma disputa também por território, né? E aí, se a gente parar para olhar para uma cidade que é Petrópolis, quando a gente anda pelas ruas, os monumentos contam histórias, né? E aí, quais são as histórias que esses monumentos contam, por exemplo? Como a Renata bem falou, o obelisco ele é um objeto arquitetônico egípcio, mas aqui na cidade ele homenageia colonos alemães, por exemplo. Então, quais são os monumentos da cidade que contam e narram as nossas histórias, por exemplo? Até então, eu só sei um, que é o Busto de Zumbi, entre outros milhares que exaltam colonos na cidade. Então, a gente faz uma inquietação que vem muito no sentido de preservar a memória, né, no resgate da memória negra, e de preservar a memória do presente e disseminar essa memória. Mas que ela também esteja no espaço de disputas da cidade, né, que as pessoas se vejam nessa narrativa da cidade enquanto os monumentos, que os monumentos contam histórias. E aí a gente está num movimento muito importante, que aí eu compartilho de vocês, que é fazer um monumento exaltando Sebastiana, que foi a fundadora do Quilombo da Tapera, que hoje é o único quilombo ainda existente aqui na cidade. Então, a gente está numa disputa também por esse território, né? Então, a minha pesquisa vai muito para esse lugar, minha pesquisa, meu trabalho vai para esse lugar de reivindicar também território, reivindicar memória, porque não é uma reparação só histórica, né? É uma reparação histórica que se dá também à medida que a gente reivindica espaço, reivindica esses territórios também. E aí, muito no trabalho das narrativas, né? E aí, narrativa, eu enquanto um artista, né, hoje eu tenho me colocado como artista, que é o trabalho da curadoria, uma narrativa que conta uma outra história negra, né? E aí, como a gente fez lá na Cutanda, a gente fez um Oceano para Lavar as Mãos, que contava uma outra história
num processo de cura, né? Num processo de cura da nossa história, né? Que é esse ato de lavar as mãos no oceano. E aí a Kutanda, que falava sobre essa relação de uma origem de lugar a partir do nome, né? E a gente hoje está abrindo, aí eu já faço um convite muito especial, que é a exposição Dois Brasis, lá no Sesc Quitandinha. São 241 artistas negros do Brasil todo. A exposição está linda. Convido todos vocês para conhecer a exposição. Ela vai ficar 7 meses. E aí, a partir da narrativa também, a gente explorar esse lugar. Então, a pesquisa ela se desdobra em várias formas de realização, né? Que as pessoas entrem em contato com essas narrativas e essas memórias. Então, a minha pesquisa tem umas diversas frentes, assim. Mas é isso. Bom, não começou bem de forma normal, né? Entrar na universidade e pesquisar, quem me dera. Bom, eu sou uma leitora assídua, sou formada em letras, e eu trabalhei muito tempo com análise do discurso, e conforme eu ia me formando para ensinar textos, eu estudava a história de Petrópolis e via que alguma coisa não batia. E aí, cada vez mais que eu estudava lá, eu via que a narrativa histórica daqui não fazia muito sentido. E aí eu caí no problema da falta de fontes, né? Até que um dia eu achei a notícia do Quilombo da Vargem Grande. Depois eu fui ao Museu Imperial no arquivo e encontrei um documento de regulamentação da escravização dos africanos no Brasil, em que o próprio representante do Império chamavam os africanos de colonos pretos. E aí eu falei assim, mas o Império, colono, como assim? E aí eu comecei a ver que a história que a gente precisava entender não era aquela que nos jogavam goela abaixo, mas era uma história que estava nos dias das eleições, quando eu saía e via muita população preta na rua, e algumas vezes eu aprendi em HGPT que as pessoas pretas daqui foram embora para Minas Gerais. Eu falei assim, então como eu cheguei aqui? Então, é reinvestigando o meu lugar que eu cheguei ao meu tema de pesquisa. Além disso, eu fui afortunada de estar na universidade com professores que faziam um trabalho muito à frente do que estava sendo feito, porque agora a gente surge com uma investigação da história latente, né? Tem aí países que pedem desculpas, mas na parte como Portugal, que pediu desculpas, mas a reparação histórica não está em questão, em que a desculpa vira moda, né, para o cárcere e para o sequestro. Mas, ao mesmo tempo, eu cheguei ao meu tema simplesmente achando que eu precisava entender como que a minha família veio parar aqui. Então, é uma família de Minas, com um pouco de Bahia, norte do estado do Rio, e ouvindo a história dos meus, eu cheguei à história oficial. Porque não dá, por meio dos silêncios da história, de você entrar no Museu Imperial, que é uma construção belíssima, feita com adobe, com a tecnologia africana, né, que é uma técnica de construção africana. E aí, assim, a gente vai entrar num ponto de discussão que os escravizados aprenderam a técnica deles no Brasil. Eu acho que isso não cabe, né? Então, assim, construíram aqui um palácio, e lá a gente fala de uns silêncios de uma casa que tem aí os seus problemas naquilo que é exposto, né, no acervo, e as pessoas que faziam aquele lugar funcionar não estavam lá. E aí, assim, não dizer que elas não estiveram lá vai reforçar que discurso? Que a família imperial não escravizava ninguém? A gente vai entrar em que discurso? De que eles não estiveram lá e que aqui foi livre, e eu vim parar aqui junto com os meus por acaso? Então, assim, a gente costuma valorizar muito quando as experiências pessoais elas viram história. Ah, caiu uma maçã, né, como as grandes fábulas, na cabeça de um e descobrimos uma teoria. E a sua experiência? Que teoria ela levanta? A sua, a minha, a sua, de todo mundo aqui. O que você pode investigar na história macro a partir da sua experiência e de um olhar que só você tem e de uma forma que só você pode contar? Porque, senão, a gente vai fazer, como diria o Clóvis Moura, e eu gostaria de ter pensado nisso, que nós estamos escrevendo fábulas. Porque, tal qual como está, nós vivemos numa fábula. Então, se a gente pode tornar esse espaço mais plural,
Todo mundo aqui é convidado a investigar o seu território pelo seu olhar, contrapondo com aquilo que é dito. Vão sair aqui várias pesquisas interessantíssimas, né? Desde que a gente esteja disposto a abrir mão daquilo que se diz como oficial, como a única fonte, né? E aquilo que é oficial, porque o meu trabalho ele é todo nos documentos oficiais, é preciso dizer isso, né? Porque é justamente negando, o não ele afirma muitas outras coisas, né? Então, negando se diz muitas coisas. Então, todo o trabalho que eu tenho, ele está no acervo do Museu Imperial e no Arquivo de Petrópolis, como é o nome? Arquivo Municipal de Petrópolis. Então, todas as fontes estão lá, algumas no Arquivo Nacional. É oficialidade me ajudando a provar que ela não disse tudo, pelo menos, né? Mas que vocês podem reinvestigar e ver outras coisas que eu não vi. É um convite, né, para que vocês pesquisem também a história de Petrópolis, para que a gente faça aí uma grande publicação. Vamos todos. Agora recentemente, faz um mês mais ou menos, que nós fechamos uma publicação que nós trabalhamos muito para a gente publicar na Flipetrópolis, mas infelizmente não foi possível, em função do tempo. Mas mês que vem, se tudo der certo, eu e uma grande amiga, Natália da Paz, nós organizamos uma obra chamada Petrópolis entre Conhecido e Desconhecido, História, Estudos Reunidos e Novas Abordagens, um livro com 31 autores, 24 textos, enfim, o projeto era um e a coisa foi se tornando outra e muito maior, onde a gente tem enfim, onde a gente tenta trazer esses novos trabalhos e essa outra cidade. Que cidade é essa que está para além de determinada política de memória, né? E inscrever, de fato, uma política de memória, enfim, que compreenda as comunidades, as sociedades e todos os outros grupos que formaram essa cidade. E um ponto importante, aliás, por que eu estou dizendo isso? Porque eu entrei no sistema da Biblioteca do Museu Imperial, assim, já estava pesquisando sobre o Manuel Quirino, falei assim, deixa eu ver se tem alguma coisa do Manuel Quirino na Biblioteca do Museu. E daí, eu fui absolutamente pego de surpresa, porque tem um volume muitíssimo expressivo de publicações de Manuel Quirino em primeira edição na Biblioteca do Museu Imperial. Há um livro, Artistas Baianos, onde tem uma gravura do Quirino, é uma primeira edição da obra, onde a gente foi identificar que o museu adquiriu por meio de compra ainda na década de 40, mas que lugar é esse, né? E daí existem outros tantos livros, que são as revistas, em verdade, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, onde Manuel Quirino publica todas em primeiríssima edição. Isso tudo disponível, gente. A Biblioteca do Museu é uma biblioteca aberta, onde todos podem ir, salvo engano, a parte da tarde, que é aberta ao público, enfim. E daí, muita coisa ainda tem que ser feita, a gente ainda tem muito caminho pela frente, mas eu acho que é um início muitíssimo positivo e um espaço absolutamente precioso para a gente comunicar essas presenças, para a gente comunicar essas pesquisas. Infelizmente, a gente vai ter que se encaminhar para o final, e em função da mesa que começa logo após a gente, 4 horas, e daí eu passo a palavra para o Felipe e para a Renata, para as considerações finais, para a gente finalizar. Mas foi um prazer. Posso falar? Gente, queria agradecer a presença de todos vocês. Assim, falar sobre a memória negra da cidade é muito caro para a gente, muito especial. Então, todo espaço que a gente tem, pode falar, a gente fala. Vocês podem acessar lá, como o Lucas estava comentando. A gente ainda não tem um espaço físico do museu, a gente tem uma construção estratégica a longo prazo, né? A gente tem um museu virtual,
Tem o museu itinerante, que são as práticas dentro do ambiente escolar, né, que a gente faz atividade de oficina com os alunos e leva exposições itinerantes nas escolas municipais da cidade. E a gente está aí na luta para conseguir o espaço físico do museu aqui na cidade. Mas vocês podem acessar o Instagram e o site para conhecerem mais do trabalho. E aí fica um convite muito especial para a abertura da exposição hoje, né, 2 Brasis, lá no Centro Cultural Sesc Tandinha, que está linda, que aí são 241 artistas negros do Brasil todo. E aí a gente fala sobre essas narrativas, essas outras presenças negras, nossas presenças, e aí colocando nós, né, pessoas negras, como protagonistas dessas histórias. Então, isso também faz total diferença. Então, eu quero agradecer imensamente o espaço para falar um pouco do Museu da Memória Negra e para, né, falar um pouco dessas presenças que se dão e se deram, da perspectiva de preservá-las para o futuro também. Então, muito obrigado, gente. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, principalmente dos alunos da Escola Estadual, que vieram me ver, né? As professoras que fazem esse trabalho sensacional, todos, assim, eu agradeço a presença, mas aluno me encanta porque eu sou professora, então, assim, que bom que vocês estão aqui e que vocês sejam convidados para ser jovens pesquisadores, tá? Nosso encontro está marcado, eu vou lá no início do mês que vem à escola de vocês, tá? E eu gostaria de convidá-los para assistir. Pode fazer comercial aqui? Ah, tá. Na TV Vila Imperial está passando o documentário que nós gravamos em 2022, que é Petrópolis, Cidade Inventada, em primeira mão, tá? Está passando às 20 horas. Já vai ser a segunda apresentação, a apresentação do segundo capítulo. São 2 séries, que é Petrópolis, Saberes e Sabores, que vai passar na próxima semana, a partir do dia 10, e Petrópolis, Cidade Inventada, em que nós estamos falando da cidade, do urbanismo negro, aqui em Petrópolis. Foi uma série gravada pela Prosperidade, que é a produtora, e tem uma direção muito bonita, que foi feita pelo André Meirelles, com consultoria, né, do Museu da Memória Negra. Então, vai ser um prazer, né, depois ouvir os comentários de vocês sobre a série. Assim, pesquisem, TV Vila Imperial, às 20 horas, Petrópolis, Cidade Inventada. Pessoal, ontem, na mesa da Scholastic da Conceição Evaristo, o Jamil Sade terminou a mesa, e daí eu peço emprestado, tomo a liberdade de pegar emprestado essas considerações finais dele, que é um trecho do Januário Garcia, que foi um fotógrafo negro, onde ele diz que é possível uma história da população preta, do povo negro, sem o Brasil. Mas não é possível a história do Brasil sem a história da população negra. E daí a gente pode trazer isso para Petrópolis. É possível, sim, a história do preto sem Petrópolis. Agora, a história de Petrópolis sem o preto não dá, não é possível. Então, vamos pesquisar, vamos estudar sobre essa cidade, porque vale muito a pena. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Felipe.